bando de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. Muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019 e sexta é dia do programa que inaugura o seu fim de semana de Corinthians e que está no ar em www.radiocoringão.com.br, o Timão Universitário, rapaz, o programa que é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo da UNG, em parceria com a Rádio Coringão e a Rede Corintiana de Rádios, que é composta pela Rádio Livre Gaviões, pela Rádio Fiel Macabra e pela Rádio Itaquera em 87.5 FM, lá na região da Arena Corinthians. Eu sou o Alex Dinarte e junto comigo a mesa de debates mais corintiana do seu rádio, Bruno Oliveira, Dom Agenor Júnior, Vitor Rossi e Elias Macedo, time completo, do Timão Universitário, nesta sexta-feira, dia 29. Sim, estamos aqui na Rádio Coringão, sob os comandos técnicos dela, a moça da fotografia Estela Caires, conosco nos comandos hoje, novamente aqui do nosso Timão Universitário. No programa de hoje, você vai conferir o Timão na mídia, sempre as notícias do Corinthians que movimentaram a imprensa esportiva durante toda a semana. Pelo Campeonato Brasileiro, na 34ª rodada, Corinthians é derrotado pelo Botafogo no estádio Newton Santos por 1-0. Na última quarta-feira, o Timão se recuperou e goleou o rebaixado Avaí em Itaquera por 3-0 com gols de Gustavo, Júnior Urso e Mauro Bocelli. Só golaços, No domingo, tem outro jogo de 6 pontos contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Timão rumo à Libertadores. Tem o Provão, o Fala Fiel e a participação dos colaboradores da Rádio Coringão sobre o Campeonato Brasileiro, claro. O Eternamente em Nossos Corações, que homenageia um dos primeiros ídolos da história, Teleco. Sim, daqui a pouco tem homenagem ao seu Teleco aqui no Timão Universitário. O Historintian, sempre trazendo um confronto da história, e tem também as notícias das outras modalidades, com as férias merecidas do futebol feminino. O basquetebol corintiano no NBB arrasando 6 vitórias seguidas. Corinthians é o 4º colocado na tabela. E o futsal do Timão, que é campeão, é bicampeão da Copa do Brasil de futsal, consagrado campeão na vitória por 7-0 contra o Horizonte do Ceará, que perdeu o Horizonte. Que legal. Deu Corinthians bicampeão da Copa do Brasil de futsal. Daqui a pouco os parabéns aqui pra rapaziada do futsal do Timão, o time comandado pelo técnico André Bier, nosso parceiro e ouvinte do Timão Universitário. Eu lembro a você, irmã corintiana, irmão corintiano, que a Rádio Coringão é ouvida em todas as partes do planeta, sempre por meio do site www.radiocoringão.com.br. Também os aplicativos, o Tuninho, Radios.net e os sites retransmissores de rádios ao vivo. Ou seja, xará, você só não ouve e não participa da programação mais corintiana do mundo se você não quiser. O Timão Universitário também está no site da UNG. Rapaz, www.ung.br/multimídia. Para interagir conosco aqui no Timão Universitário, basta seguir-nos nas redes sociais. Vai lá, no Twitter, @TimãoUni,
Timão Uni, no Twitter, no Instagram, @Timão Universitário, tudo junto, e no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, na nossa fanpage. Nós também estamos no canal da Rádio Coringão, no YouTube, velho, estamos em todos os lugares, você só não ouve ou não participa, não vê a gente se não quiser. No YouTube, www.youtube.com/Rádio Coringão, inscreva-se lá nos mais de 12.500 inscritos, seja mais um deles lá conosco no canal da Rádio Coringão. E acompanhe o conteúdo gerido pelo nosso Carlos Eugênio. Também saudamos aqui o pessoal que ouve as reprises do Timão Universitário, que vai ao ar meio-dia toda sexta-feira, né? Edição semanal do nosso programa. Porém, às 15 horas e às 20 horas da mesma sexta-feira, tem reprise do Timão Universitário. No sábado, 4 horários, hein? 3 da manhã, 10 da manhã, 15 horas e 20 horas. E no domingo, pela manhã, também às 10, tem Timão Universitário, tá bom? Então, aí ó, 5, 6, 7 edições do Timão Universitário para você curtir conosco durante todo o fim de semana de Corinthians. Vamos lá, vamos com a edição desta sexta-feira do nosso Timão Universitário, começando sempre pelo Timão na Mídia, que é assunto para Dom Agenor Júnior. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na Mídia. Boa tarde, meu caro Dom Agenor Júnior. Boa tarde, meu querido Alex. Boa tarde, amigos da mesa, queridos ouvintes. Vamos começando aqui as notícias do programa com o Timão na Mídia, as principais notícias que rodaram sobre o Corinthians aí durante a última semana. Terra. FPF divulga a tabela do Campeonato Paulista de 2020. Gazeta Esportiva. FIFA destaca Corinthians em seu site ao relembrar Mundial de 2000. Globoesporte.com. Corinthians confirma retorno de Camacho e Pedro Henrique em 2020. Thiago Nunes já fez escolhas. UOL. André Sanches é internado em São Paulo após crise hipertensiva. Ih, Andrés, de novo, hein? Pô, cara, tem que parar com cigarro e café preto, né? Meu Timão. Dupla tem traumas diagnosticados e vira dúvida para o jogo contra o Atlético Mineiro. Verdade, verdade. Meu caro Dom Agenor Júnior, as principais notícias aí que movimentaram a imprensa esportiva aqui no nosso Timão na Mídia. A primeira notícia aqui eu vou já abrir para a gente poder debater também. A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela, foi na última semana já, né? Já tem um tempo a tabela do Campeonato Paulista. A gente não vai passar aqui porque, cara, sempre muda horário, dia de jogo, porque ainda tem as indefinições aí da Libertadores e da tabela, então foram divulgados as partidas, né, tal, tem um Corinthians e Palmeiras aí, acho que na 4ª ou 5ª rodada, algo assim, o Campeonato Paulista que vai aí se arrastar pelos 3 primeiros meses. Eu gosto bastante do Campeonato Paulista, mas precisava diminuir um pouco essa questão das datas e tudo mais, mas isso é um assunto que fica para o decorrer do ano, aí pro início do ano que vem, na verdade, na nova temporada do Timão Universitário, que só vai até o próximo dia 13 de dezembro, depois a gente entra em merecidas férias, né, a Estela vai para Porto Seguro, dar um rolê e tudo mais, o Marcos vai pra Atibaia, e a gente vai aí divagando pelo mundo afora. O Marcão disse que vai pra Cancún. É verdade, quem tem mais, né, quem tem mais pode muito mais. Chefe é chefe, não tem né? jeito, né? Grande Marcos Floriano, só aguardando pra passar o bronzeador e se soltar nas férias de verão. Meu caro Bruno Oliveira, vou começar contigo pedindo seu destaque aí do Timão na Mídia, já lembrando aqui que a tabela do Campeonato Paulista foi divulgada pela Federação Paulista de Futebol na última semana. Boa tarde, meu caro Bruno Oliveira. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos amigos ouvintes. Eu vou destacar essa daqui do Globo Esporte. Corinthians confirma retorno de Camacho e Pedro Henrique em 2020. Eu acho uma boa o retorno desses dois jogadores. O Camacho foi peça importante pro Corinthians na reta final do Brasileirão com o Carille na época. O Pedro Henrique é um zagueiro jovem, promissor, saiu para ganhar experiência. Vamos ver, acho que volta mais experiente, volta com mais rodagem. Pode ser uma boa aí pro setor defensivo do Corinthians, já que não vai contar com o Manuel ano que vem, né? É verdade, é verdade. Meu caro Dom Agenor Júnior, você escolha uma e fale sobre notícias do Corinthians, meu caro Dom. Eu vou repetir isso aqui do Bruno porque achei interessante, porque no último programa, acho que foi no último que a gente comentou das dispensas, né? Ah, sim. Eu acho que Pedro Henrique e o Camacho foram os mais votados aqui, que a gente falou que tinha maior possibilidade de voltar pro time. Os ouvintes preferiram Fabrício Waia. Ah, isso é verdade, tem o Fabrício Waia, que é um bom sagrado.
Eu acho o Pedro Henrique um ótimo zagueiro também. Foi bom ele realmente ter saído, agora voltar, pegou rodagem. O Manuel não vai ficar, mas eu acho que ainda o Pedro Henrique vem pra ser reserva. Não sei o Bruno Mendes ou o Corinthians vai tentar algum outro zagueiro mais experiente, ter alguma coisa conversada meio com o Pablo, de algo assim também, do tipo. Agora vão várias especulações surgirem pelo caminho, né? Final de ano. O Capelanes informou que o Pablo é uma contratação muito difícil, porque parece Capelanes que da Rádio Bandeirantes? Isso. Chato, hein? Parece que o Bordeaux não libera ele por menos de 20 milhões de euros, uma coisa assim. Muita grana, pô. Vai quebrar a caixa. Nossa, e não tem interesse em emprestar, né? Então, não funciona. E o Camacho, tá bom, né? Vem também, acho que ele não consegue ali uma vaga como titular, mas vem pra completar o time. Esperamos que seja um ano bem corrido. Corinthians dispute Libertadores, dispute tudo que der pra disputar e chegue muito longe. Então é bom ter um grande elenco. É verdade. Camacho e Pedro Henrique voltando aí. O Pedro Henrique andou falando umas besteiras aí quando saiu do Corinthians, depois se arrependeu, foi bem assessorado, mas é um bom rapaz, é da base do Corinthians e vale a pena mantê-lo no grupo. Boa tarde, meu caro Vitor Rossi, você e um dos seus destaques do Timão na Mídia, por favor. Boa tarde, Alex, aos amigos, aos ouvintes. Eu destaco aqui a do meu timão, que diz que dupla tem traumas diagnosticados e vira dúvida contra o Atlético Mineiro. Se eu não me engano, era o Pedrinho e o Avelar, né? Exatamente isso, Vitor. Pedrinho e o Avelar, que são... Não treinaram ontem, inclusive. Exatamente. Então, acho que o Pedrinho, quando ele joga, a gente vê que o Corinthians tem uma melhora, né? Tanto ele jogando pela ponta ou pelo meio, o Corinthians tem uma melhora. E foi assim no último jogo contra o Avaí. O Pedrinho apareceu muito, ajudou muito ali no meio campo. Então, essas baixas, assim... O Avelar, a gente tem o Carlos Augusto, que é promissor, que joga bem. Mas é lógico que eu particularmente, eu fico um pouco mais seguro quando tem um Avelar, né? Até pelo fato da experiência, por ser um jogo contra o Atlético Mineiro fora de casa, que é um jogo complicado. O Atlético Mineiro ele não briga ali pela Libertadores, mas lógico que não quer também ficar muito perto do rebaixamento, visto que não tem uma grande diferença de pontos. Então acho que essas baixas para o Corinthians, elas são importantes, mexem um pouco no esquema. O Coelho, ele vai ter que ter um diferencial aí para que o Corinthians consiga manter o mesmo nível e para conseguir vencer. Acho que o nosso objetivo é a Libertadores, né? Ontem acabou ficando um pouco mais complicado devido à vitória do São Paulo, mas o Coelho mantendo o elenco que é grande, e conseguindo colocar o mesmo ritmo, dá pra vencer sim o Atlético lá no Independência. É verdade. Esses dois desfalques aí, se não jogarem de fato, aí a pancada do Pedrinho foi forte. A do Avelar eu não cheguei a ver o lance, mas a do Pedrinho foi bem forte. E o Pedrinho já tinha tomado um tranco, na hora que deu um chapéu no rapaz do Avaí na quarta-feira. Ele toma um tranco e, o Pedrinho, por mais forte que... lógico, ele não é forte o bastante ainda, mas ele é bem franzino, já está um pouco mais forte do que veio, né? Mas mesmo assim, ainda quando toma um tranco, ainda dá um pânico, assim, parece que o Pedrinho vai quebrar, cara, de tão magrinho que ele é. E o defensor do Avaí veio forte aí. Meu caro Elias Macedo, bom dia, seu destaque do Timão na Mídia. Antes, Elias, de você, só para não deixar aqui a situação má informada, a galera mal informada aqui no nosso Timão Universitário, a gente coloca aqui, o Corinthians joga contra o Botafogo pelo Campeonato Paulista, tá? A primeira rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta o Botafogo aqui em São Paulo, tá? A segunda rodada, Mirassol e Corinthians lá em Mirassol. E na terceira rodada, Corinthians e Ponte Preta. Em Campinas esse jogo, hein? Marcado aqui, pelo menos a priori, para dia 29 de janeiro. 29 de janeiro, marcado aqui o Corinthians e Ponte Preta. Claro que vai alterar alguma coisa, deve alterar alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Fala, meu caro Elias, o seu destaque aí do Timão na Mídia. Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos da mesa, ouvintes. Alex, eu vou destacar essa do Gazeta Esportiva. FIFA destaca Corinthians em seu site ao relembrar do Mundial de 2000. Isso aí pra nós não é uma discussão eterna, né? Pros rivais é aquela discussão eterna, mas é sempre bom, né? Ver a FIFA confirmando o título do Corinthians de 2000, mesmo sendo muito discutido pelos outros, mas nós sabemos que foi ganhado e na bola. E assim, né, Elias, a questão aí, o pessoal gosta de discutir bastante, falar que o Mundial não valeu e tudo mais. Cara,
a instituição que organizou o torneio tá dizendo, rechaçando sempre, né? Sempre e agora tá isso. bolando um outro tipo de mundial e vai continuar considerando aí quem ganhou os títulos mundiais, os títulos intercontinentais. O que não pode é inventar um torneio que não era considerado mundial, que depois o pessoal foi tentar reconhecer como mundial e que o Palmeiras ganhou na bola o título de 51, ninguém nega isso, mas ele não era um mundial. É bem simples a explicação. Precisa, né? Só não era um campeonato mundial. Ele pode ser considerado pela torcida palmeirense, que faz a festa porque era um título ali, porque jogava com várias equipes do mundo. Pô, o cara tem todo o direito de achar, mas que não era, né? E também não adianta enfiar a goela abaixo dos outros torcedores, dos outros clubes, que era. É só isso. A coisa é bem simples, não é? Não, e também só começou a valer depois de 2012, né? Pois é. Porque antes eu nem sabia que tinha disputado Ninguém isso. sabia, ninguém Ô, falava. Alex, Na década de 90, nenhum palmeirense falava isso. só Fala, falar uma coisinha Elias. extra. Ontem eu estava na internet navegando Sim. e vi no Instagram do Corinthians uma bela de uma recordação que faz 20 anos que o Dida defendeu aqueles pênaltis do Raíba. Tá a lágrima aqui. Eu falei, ô tempo bom, viu? O jogo, pelo amor de Deus. Né? É verdade, cara. É. Isso é um jogo memorável, né? Memorável, histórico. Da história do Corinthians. É isso aí, essas foram as notícias do nosso Timão na Mídia, sempre os destaques aqui da semana no nosso Timão Universitário para abrir o programa, a nossa edição semanal aqui na Rádio Coringão em www.radiocoringão.com.br. Vamos lá, falar do Coringão em campo, rapaziada, pois no último domingo, Corinthians foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. Mesmo com um bom volume de jogo, o Corinthians não conseguiu fazer gols e tomou um. Pois é, a primeira derrota do técnico Diego Coelho, é ele mesmo quem comenta aqui no Timão Universitário. Fala, Coelho. Essa era a nossa situação, essa era a nossa ideia. Primeiro tempo se converte em gols todas as finalizações que fizemos, ou pelo menos parte delas, óbvio, parte delas. As coisas seriam um pouquinho mais fáceis pra gente. E a gente acaba sendo castigado, onde a gente sempre procurou o gol. Em nenhum momento a gente procurou se defender. As coisas aqui vão mudando e aos poucos a gente precisa entender. A gente procura fazer a cada jogo, cada dia, cada semana. Não tem nada a ver com o trabalho de ninguém que vai chegar no Corinthians. O que a gente procura fazer é fazer com que as coisas no último terço melhorem um pouco mais para nós. E a gente tem essa dificuldade um pouquinho. A gente a cada semana, a cada treino procura evoluir. E a gente vai fazendo isso, tendo dificuldade ou não, a gente vai tentando fazer, vai tentando finalizar, vai tentando incomodar o adversário. É assim que a gente procura fazer. A meta sempre foi falada aqui dentro, que é chegar na Libertadores. Não importa como, a gente vai ter que chegar de alguma maneira ou de outra. E a gente vai lutar para isso. O torcedor quer isso, os jogadores querem isso, a comissão quer isso, a diretoria quer isso. Então, enfim, a gente vai dar o máximo para a gente conquistar essa vaga na Libertadores. Rapaziada, antes desse jogo aí contra o Botafogo, o Coelho teve 2 semanas de trabalho aí, não conseguiu mudar muita coisa no elenco. Aí, rapaziada, a derrota foi merecida no último domingo? Fala, meu caro Bruninho, fala você, pra gente já rodar esse assunto, né, que já passou aí quase uma semana desse jogo, a gente passa rapidinho aí pros assuntos mais atuais, meu caro Bruno Oliveira. Eu acredito que o Corinthians não merecia uma derrota, né? Pode não ter feito uma partida brilhante, o Botafogo soube também como jogar contra o Corinthians, como enfrentar o Corinthians, mas o Corinthians foi o time que foi mais agressivo, que tentou mais o jogo, buscou mais o gol e acabou tomando um gol por infelicidade e aí saiu com a derrota, né? Mas eu acredito que o Corinthians merecia um resultado melhor fora de casa. Vai, Dom. Eu achei interessante porque é aquele negócio de a gente falar da postura, né? A questão não é perder igual tava perdendo. Teve alguns jogos que eles perdiam que, pelo amor de Deus, é melhor os caras sair do campo logo porque... Tava andando, mas ali, o Corinthians deu mais de 20 finalizações no final. E o Botafogo fez um gol e recuou e manteve o resultado em casa. Tipo, não é algo extraordinário, tá ok? O Botafogo tá caindo, mas o Botafogo soube jogar o jogo do Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians não mereceu derrota, não. E eu acho que ali com o Botafogo a gente já conseguiu ver uma melhora do que a gente vai falar mais pra frente contra o Avaí. Tá certo. E aí, meu caro Vitor, quer fazer algum destaque dessa partida contra o Botafogo? Uma partida que eu concordo com todos que o Corinthians não merecia a derrota, mas era um jogo que o Botafogo estava desesperado e acho que o placar de 1-0 foi goleado para eles, né? Então, acho que com o gol do Diego Souza. Que tem um trauma danado, né, contra o Corinthians, né? Geralmente não joga nada e fez o gol da vitória. Mas
Corinthians não conseguiu a vitória, mas conseguiu agora contra o Avaí. Mas a gente consegue ainda assim estar brigando por aquilo que a gente quer no campeonato. E o Botafogo, além dessa vitória contra o Corinthians, teve tá tendo bons benefícios aí por parte do Cruzeiro, que tá fazendo uma força danada para ir para a segunda divisão. O Cruzeiro comandado pelo Abel Braga. Abel Braga, que o nosso Gil acha que é o melhor técnico do mundo, quer inclusive a demissão do Jorge Jesus e o retorno do Abel Braga ao comando do Flamengo, caro Gil. Diz que tem projeto, desenho, tudo para fazer lá um busto. Pro Abel. Eu sei. O Gil é o arquiteto do projeto, rapaz. Você tá louco. É isso aí, rapaziada. Pra fechar o assunto do jogo contra o Botafogo, tem a participação dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão, liderada pelo maestro Ginaldo de Vasconcelos Filho e Alex da Mata. Pois é, o moço de Sorocaba. Para analisar a derrota fora de casa, fala a memória viva e comentarista da partida pela Rádio Coringão. Fala, meu mano Domingos Sala Vargas. Saudações a todos do Timão Universitário. Falando da partida do Corinthians e Botafogo do último domingo, onde o Corinthians foi derrotado por 1-0, o Corinthians nessa partida tentou demonstrar que também sabia jogar ofensivamente. Adiantou a linha de marcação ofensiva, a linha de meio de campo também, mas acabou falhando, na marcação da sua estrutura de defesa e acabou sofrendo um gol e sendo derrotado. O Corinthians teve algumas oportunidades, não conseguiu concluir em gol. E o Botafogo, nas poucas, conseguiu fazer um gol e fugir da zona de rebaixamento. O Corinthians, nesse domingo, foi como se estivesse dormindo com um cobertor curto. Tampou a cabeça, descobriu os pés e amanheceu resfriado. Muito obrigado a todos e vai Corinthians! Vai, Corinthians, é isso aí, meu caro Domingos Sala Vargas, muito obrigado. Vamos em frente com o nosso Timão Universitário de hoje para falar da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, enfim, fez 3-0 em um adversário em 2019. Também há de convir que era o rebaixado Avaí, mas valeu pelo volume de jogo no segundo tempo, pelo menos. Após um certo sufoco no começo da partida, o Timão abriu o placar em uma bela cobrança de escanteio que acabou com a ótima cabeçada de Gustavo para o fundo do gol. No segundo tempo, um excelente contra-ataque puxado por Pedrinho, que serviu Gustavo, que enfim levantou a cabeça e deixou o Júnior Urso na cara do gol para complementar. O terceiro gol, uma verdadeira pintura de Mauro Bocelli, gol de quem sabe escorou com o peito para deslocar o goleiro após bom levantamento de Fagner para o centro da área. Quem resume a atuação do Corinthians na última quarta-feira é a cria do nosso terrão. Sim, é o técnico Diego Coelho, interino até dezembro. Fala, Coelho. Iniciamos mal o jogo. Isso é fato, iniciamos muito mal. Porque o time estava muito espaçado. Esse foi o grande problema do primeiro tempo. Porque a aproximação do Urso com o Janderson e com o Fagner, ela precisa acontecer. O Fagner estava muito embaixo, o Urso também muito embaixo. Quando a gente perdia a bola, a gente não tinha perdeu pressiona no setor. E qualquer passe que entrava por dentro dava contra-ataque. Assim a gente tomou 3, 4 finalizações, se eu não me engano. Os jogadores, eles, depois do jogo do Botafogo, a gente teve uma conversa e eles falaram que tinha uma sensação boa, de coisas boas que estavam por vir. Porque realmente é um time que joga pra frente. E eles entenderam isso. E a partir do momento que o jogador entende como eles trabalham, como eles funcionam, como eles adquiriram essa forma de jogar e estão confiando, hoje o resultado foi fundamental para isso. Então, eu comentei lá dentro do vestiário que 80%, 90% culpa dos jogadores dos resultados de hoje, porque eles em nenhum momento eles voltaram para trás, em nenhum momento eles recuaram, em nenhum momento eles colocaram o nosso time lá atrás, eles foram sempre para frente. Então, isso dá muita confiança. Meu caro Diego Coelho, o primeiro tempo foi de fato aí muito ruim, como destacou no começo da sonora aí o nosso Diego Coelho, mas depois do gol, o frágil Avaí
rebaixado aí já para a segunda divisão, não teve condição de suprir as necessidades aí logo após o gol do Gustavo, né, no cruzamento do Cleison. Dali para frente não teve mais chance. E aí, meu caro Dom Agenor Júnior, esse jogo na última quarta-feira, gostou do Corinthians? Pelo menos no segundo tempo foi bem... Mas o Corinthians continua com aquele desequilíbrio, né? Joga bem um tempo e não consegue jogar bem o outro. Contra o Botafogo foi... Os dois... O jogo foi bem ruim, né, no geral, mas não conseguiu equilibrar, mesmo assim o Corinthians não consegue equilibrar os dois tempos. Mas fale aí, por favor, meu caro Dom, sua opinião sobre Avaí 0, Corinthians 3 em Itaquera, e o Avaí vai jogar a segunda divisão. Né, infelizmente o Corinthians segue com essa mágoa de só conseguir jogar um tempo bom. Às vezes resolve, infelizmente às vezes não, né? Mas realmente o primeiro tempo foi muito aquém do Corinthians. O Avaí começou esplêndido, começou 7 minutos, 10 minutos o Avaí já tinha 4 chutes pro gol, 5. Achei que podia até dar alguma coisa ruim. Aí depois do gol, no finalzinho do primeiro tempo, até deu uma apaziguada. E depois o Corinthians tava mostrando uma coisa que eu não via há tempos. O Corinthians fazer um gol e continuar buscando outro. Isso foi uma coisa que eu vi que foi muito bom do Corinthians fazer isso. E depois buscou o segundo e depois conseguiu ainda marcar o terceiro e ainda tinha fôlego pra continuar, sabe? Essa questão de postura aqui do clube ter, de colocar na cabeça, a gente tem que dar um jeito de ir pra Libertadores, é obrigação ir e jogar bem e mostrar pra torcida isso que a gente quer. Eu só acho que o Bozelli, pra mim, não tem como, cara. É Bozelli e mais 10. Não tá jogando muito. Ele é o atacante, assim, que eu vejo, cara. Depois do Jô, é o cara que fica ali, que se tiver alguma coisa ali, tiver um meio campo ali mais bem estruturado, laterais que cheguem mais, o Bozelli vai ser bem servido ali. Cara, ele fez 11 gols não sendo titular. Marcou pra caramba e sempre que entra, sabe? Ele sabe o que fazer. Aquele gol de peito, cara. É fantástico. É uma coisa de mente de atacante. Ele sabia que a bola veio forte, porque talvez uma cabeçada não funcionava. Foi ali, fez o que dava pra fazer e era no contrapé. Gol de gente grande, né? De quem sabe, Bruno. De quem sabe. Ali, ele pode... Eu tava falando com um amigo meu, eu falei, ele pode não ser craque, mas o gol que ele fez é gol de Ronaldo, gol de Romário, é gol de craque. Foi o que eu pensei na hora. É gol, não perde pra nenhum o fenômeno, Então agora dá um fôlego, né? Infelizmente é aquele negócio. O Corinthians tem aquela sobe, joga muito bem, aí joga um tempo bem, aí outro tempo mal, o próximo jogo joga mal. Vai ter só pedreira agora pro final. Vai pegar o Atlético Mineiro fora, vai pegar o Ceará fora e finaliza com o Fluminense em casa. E, e são 3 clubes, igual a gente tinha comentado. É um campeonato à parte que tá rolando ali. O Atlético já tá chegando ali perto da zona também. Dom, mas sincero, cara, o Cruzeiro já foi. Olha... o Cruzeiro tá pedindo, tá se esforçando, São 3 jogos, Agenor. E o Cruzeiro, no critério de desempate, no principal critério de desempate, que é vitórias, ele tem 3 vitórias a menos que os caras. Não, então... É assim, cara, é uma morte cerebral do Cruzeiro, ó. Só falta desligar os aparelhos agora. Cara, porque é quase irreversível o quadro, bicho. Tem que ganhar as 3 partidas próximas e fazer contas e... Por mais frágeis que os demais adversários pareçam ser, como o Botafogo, Ceará, o próprio Fluminense e tal, mas eu acho que o Cruzeiro pegou a senha lá. Já tá garantido. A próxima chamada, tô esperando levantar do banquinho pra... Já era, cara. Infelizmente, pra torcida do Cruzeiro, né? Pra nós, pouco importa também, que se cair. Ninguém liga. Né? Mas ninguém liga, é verdade. E é isso, é só isso. Eu acho que vai ser pedreira agora no final, mas como abriu praticamente um G8 agora, né? Contando com a pré-Libertadores, então acho que o Corinthians já começa a mostrar um esboço do que pode ser a gente ver ano que vem. Mas como sempre, é importantíssimo estar na Libertadores, é importantíssimo estar na vitrine aí pro mundo. Mas acho que a gente tá bem encaminhado desses 3 jogos. Acho que se conseguir desses 3, 2 vitórias pelo menos, já é certeza que consegue a classificação. Então, pelo menos o jogo em casa acho que consegue, e um desses 2 fora consegue ganhar também. É uma boa perspectiva matemática. Só pra... eu vou falar rapidinho aqui da questão desse gol do Mauro Bocelli. Como o Bruno disse, não é nem um craque e tal, mas é coisa de quem sabe. E outra questão, Bruno, eu falo muito disso aqui no Timão Universitário, converso muito sobre isso com os amigos, da questão da inteligência de um atleta em qualquer esporte, né? Porque o dom de um atleta, ele é, claro, pessoal, tal, mas ele tem que usar a inteligência para fazer certo movimento, seja ele jogador de tênis de mesa, ginasta, nadador, jogador de futebol.
dentro do campo, ali naquele, né, no retângulo ali do campo, o cara tem que ser 90 minutos inteligente. O futebol não admite burrice. E o Mauro Bocelli é um desses caras inteligentes, que se posiciona bem e executa bem a jogada. Nessa jogada aí, eu falei disso 2 semanas atrás, de uma jogada que o Walter, goleiro, contra o Palmeiras, eu acho que ele faz uma defesa no cantinho aqui, né, que o jogador faz a cabeçada. O que acontece nesse lance? A hora que o lateral do Palmeiras cruza, o atacante fecha para o primeiro pau e o Walter não acompanha a bola. O Walter fica no lugar dele, bem posicionado. Inteligente. Porque se ele acompanha a trajetória da bola, ele dá um passo a mais e não volta mais para pegar a cabeçada bem dada pelo jogador do Palmeiras. O Mauro Bocelli fez a mesma coisa nesse gol contra o Avaí. A bola vem forte, talvez a cabeçada fosse o único recurso, mas eu acho que ele percebe que o goleiro acompanha e a cabeçada ele não ia conseguir dar ali no canto para tirar do goleiro. Porque se ela veio tão forte, ele não conseguiria tirar do goleiro na diagonal, no contrapé, e nem aqui do lado que ele estava, né, o lado favorável dele, porque o goleiro veio acompanhando o movimento da bola. Era a única coisa. O recurso que ele teve foi botar o peito na bola e, de fato, fez um golaço e deslocou o goleiro no contrapé, onde a bola podia entrar. Meu caro Vitor Rossi, sua opinião sobre Corinthians e Avaí, por favor. Alex, eu vi um jogo em que o Corinthians, ele, por mais que ele tenha sofrido uma certa pressão no começo do jogo, ele foi superior nos 2 tempos. Sim. Eu vi o Corinthians, principalmente no segundo tempo, com uma melhora incrível. Acho que eu colocaria foi o melhor segundo tempo do Corinthians em todo o ano. É mesmo, Vitor? Sim, pelo fato de estar sempre criando, pelo fato de estar sempre buscando a jogada. Sim. A gente vê em um dos gols, o contra-ataque, o gol do Urso, né? A bola vem no Gustavo e parece que... E todo mundo já sabe o que tem que fazer. O Urso, ele vai correndo ali, ele vai correndo. Uma hora o Gustavo vai passar. O Gustavo só domina, toca e o Urso faz o gol. Então, acho que o jogo, ele foi muito importante pra gente ver uma certa evolução do Corinthians. Lógico, contra o Avaí, já rebaixado, mas é muito bom ver o Corinthians jogar do jeito que jogou. E tá buscou gol. Concordo também com o que o Agenor comentou. Fez o primeiro gol, buscou o segundo, o terceiro e ainda estava buscando mais. Então, são jogos assim, onde a gente acaba vendo que o Corinthians ele tem bola assim para chegar, para tava não brigando pelo título, mas a gente poderia estar bem mais bem posicionado lá na frente da tabela. Com alguns pontos a mais, né, pelo menos. Sim. Então, foram os jogos que, se a gente jogasse desta maneira, se a gente jogasse todos os jogos como jogou o segundo tempo, a gente poderia estar mais na frente. Mas gostei do jogo do Corinthians, gostei do primeiro e do segundo tempo, da maneira que a equipe se portou. E a vitória, ela teria que vir. Ia ser uma decepção muito grande se o Corinthians empatar, já ia ser uma decepção muito grande. E gostei bastante da maneira que o Corinthians jogou, da maneira que o Corinthians se portou em campo. E motiva a gente a esperar um jogo igual contra o Atlético Mineiro. É verdade, fora de casa, jogo difícil, né? Mas fala, meu caro Dom. Só um adendo aqui, acabei de ver uma informação aqui que acabou de sair a porcentagem de chance de rebaixamento dos clubes, o do Cruzeiro subiu para 80%. Ah, meu caro Dom Agenor Júnior. Olha, a torcida do Cruzeiro aí já pode preparar o velório. Quer complementar, meu caro Elias Macedo, referente aí a Corinthians e Avaí? Deixar concordar com os amigos também, né? Foi um bom segundo tempo, né? A gente viu o Corinthians, como os amigos falou, atacando bastante, né? E os próximos 3 jogos jogos decisivos, né? Que pode assegurar o Corinthians até numa vaga direta, né? Na fase de grupos, né? Apesar de que o São Paulo venceu o Vasco, né? Na noite de ontem, né? Mas mesmo assim ainda dá pra brigar. Ainda tem chance, isso. O São Paulo tá com 57, o Corinthians com 53, né? E eu acho que dá pra brigar sim, né? Claro que dá. E aí, Bruninho, quer falar também? Não tem muito o que acrescentar, o pessoal falou bastante. Só acrescentar que o Corinthians teve muita intensidade nesse jogo, né? O ponto principal, acho que pro Corinthians fazer 3 gols foi realmente isso. Enquanto tinha fôlego para correr, o time tava correndo, tava pressionando e marcando em cima o Avaí. O Avaí é um time frágil, não aguentou, né, a pressão e sucumbiu. O Corinthians fez 3 gols fáceis, assim, tipo...
naturalmente, os gols foram surgindo e é isso. Se manter essa pegada aí, acredito que a vaga na Libertadores é possível. É isso aí. Vitória merecida do Corinthians na última quarta-feira. No grupo lá do WhatsApp da Rádio Coringão, quando o jogo começou, eu publiquei no grupo da rapaziada. Gustavo não mete medo em ninguém no ataque. E o Gustavo foi o melhor em campo na última quarta-feira. Então eu pretendo continuar cornetando o nosso Gustagol agora na quarta-feira. Pelo menos nessa quarta-feira foi Gustagol. Inclusive os repórteres da Rádio Coringão que estavam presentes atrás do gol disseram que na hora que o Gustavo fez o gol de cabeça, ele olhou e falou: manda um abraço lá pro Alex Dinarte, que acabou de me cornetar no grupo do WhatsApp da Rádio Coringão. Mas eu corneto mesmo. Eu gosto muito do Gustavo. Gosto assim, torço muito pelo Gustavo, pela carreira do Gustavo, que seja um ótimo jogador, mas infelizmente, na minha opinião, não serve para o Corinthians. Um atacante do Corinthians em 35 jogos num Campeonato Brasileiro inteiro fazer apenas 3 gols é muito pouco, né? E nós temos aí outros concorrentes que não dá nem para comparar. Wagner Love e Mauro Bocelli, essas duas peças são muito superiores ao Gustavo e eu não entendo porque o Gustavo é titular do time. Mas vamos lá. E vamos nessa para avaliar a participação de cada jogador na vitória contra o Avaí. Ufa, enfim, uma vitória para analisarmos aqui no Provão, para colocar o timão mais perto da Taça Libertadores de 2020. Está no ar o nosso Curto Provão. Provão. É isso aí, vamos lá, as notas dos jogadores que atuaram com a camisa do Corinthians na última quarta-feira. Meu caro Bruno Oliveira, nota do goleiro Cássio. Não trabalhou muito, né? Nota 7. E aí, meu caro Dom Agenor Júnior? Nota 6 pro Cássio. Fala, Vitor. 6. Eu dei 6,5 aqui pro Cassião e tá tudo certo. Lateral direito, Fagner, meu caro Bruno Oliveira, nota dele. 8. Fala, Dom. 6,5. E aí, Vitor? 8. Eu dei 7 aqui pro lateral Fagner. Que cruzamento bacana, né? Do Fagner para o gol do Bocelli. O zagueiro Manuel na zaga central, meu caro Bruno Oliveira. Nota do Manuel. 7,5. Fala, Dom. 5,5. E aí, Vitor? Nota 6. Eu dei 7 aqui pro Manuel, sem muito trabalho e sem muito transtorno contra o Avaí. E aí, meu caro Bruno, a nota do zagueiro Gil. Quarto zagueiro Gil. 7,5. Fala, Dom. Nota 7. E aí, Vitor? 7. Eu dei 6,5 aqui pro zagueiro Gil, também sem muito transtorno, apenas com alguns erros de posicionamento no começo do jogo, mas absolutamente normal. O Danilo Avelar, o nosso lateral esquerdo, acabou saindo machucado, né? E foi substituído pelo Carlos Augusto. Nota dos dois, meu caro Bruno Oliveira. 7 para os dois. E aí, Dom? 6 pro Avelar e 6,5 pro Carlos Augusto. Boa. Fala, Vitor. 6,5 para ambos. Eu dei 6 pros dois aqui, pro Avelar, que não comprometeu, e pro Carlos Augusto, que o substituiu e deve jogar contra o Atlético Mineiro, que daqui a pouco a gente fala desse jogo. Na cabeça de área, o Gabriel, o volante Gabriel, meu caro Bruno. 7. E aí, Agenor? Nota 6. Fala, Vitor. 7. Dei 7 também aqui pro volante Gabriel. Na dupla aí, fazendo dupla de volante com o Gabriel, Júnior Urso, meu caro Bruno Oliveira, autor de um dos gols. O Júnior Urso foi muito bem, nota 8. E aí, Dom Agenor Júnior? 7,5 pro Urso. Fala, Vitor. 8. Eu dei 7,5 aqui pro Urso também, concordo com o Dom. E o Pedrinho, meu caro Bruno Oliveira, nota do Pedrinho. 7,5. Fala, Dom. Nota 6. E aí, Vitor? 7. Eu também dei 7 pro Pedrinho. Boa movimentação do menino no meio campo aí contra o Avaí. Às vezes o Pedrinho... tem jogo que o Pedrinho não aparece muito, que ele talvez jogue melhor do que quando ele apareça mais. Prestem atenção nessa observação aí pro próximo ano. Aqui, ó, o Cleison, que complementou o meio campo. Na verdade, o Corinthians jogou com 3 atacantes, né, nessa partida. Então o Cleison aberto por uma das pontas, meu caro Bruno, nota do Cleison. 7,5. E aí, Dom? 6,5. Fala, Vitor. 6,5. Eu dei 7 pro Cleison pela cobrança de escanteio aí no primeiro gol do Gustavo, que acabou subindo sozinho, mas o cruzamento foi muito bom do Cleison. Na outra ponta jogou o Janderson, que foi substituído pelo Jadson. Olha lá, dupla sertaneja, Janderson e Jadson, que beleza. A nota dos dois, o meu caro Bruno Oliveira, Janderson e Jadson. 7 pros dois. E aí, Dom? 6 pro Janderson e 6,5 pro Jadson.
Fala, Vitor. 6,5 pros dois. Putz, cara, eu dei 5,5 pro Janderson, não gostei da partida dele, talvez a pior do Janderson aí como titular do Corinthians, mas é normal, né, vai oscilar, é muito novo ainda, e o Jadson entrou bem no jogo, cara, o Jadson, eu dei 6 pro Jadson aqui, quase fez um gol, inclusive, na primeira participação dele. Pra fechar, os jogadores, né, no caso, Gustagol, dessa vez sim, Gustagol, fez gol, Gustagol, que depois foi substituído pelo próprio Mauro Bocelli. Os dois fizeram gol, meu caro Bruno Oliveira, nota dos dois, por favor. 8,5 para o Gustavo e 8 para o Bocelli. E aí, ô Dom? 8 pros dois. E aí, Vitor? 8,5 pro Gustavo e 7,5 pro Bocelli. Você imaginou que você dá 8,5 pro Gustavo numa partida? Acho que não, né? Olha, inclusive, Alex, eu dei 8,5 pensando no 9. Eu pensei no 9. Também. É aquele que arredonda pra cima. Né? É, isso, exatamente. 8 pro Gustavo e 7,5 pro Mauro Bocelli, que entrou e fez o gol. Mais nada, mas é isso que ele tem que fazer, gente. É isso. É o atacante centroavante tem que fazer isso. Gol. E é isso que ele fez. Entrou e fez o gol, um golaço, inclusive. Pra fechar o time, nota do técnico Diego Coelho, meu caro Bruno Oliveira, pra finalizar o provão. Nota 8 para o Rocco Coelho. Verdade, né? Tá parecendo quem que era que falava Rocco? Sempre o Estevão Soares, né? Que, nossa... Pigarro, o Estevão Soares. Putz, é o cara mais rouco do Brasil, é um dos técnicos mais roucos. Daqui a pouco o Coelho... Ô, Coelho, cuida da garganta aí, cara. Precisando de uma pastilha. Verdade, como diria Michel Temer. Pastilha Valda é boa, hein? Fala, meu caro Dom Agenor Júnior, nota instituída pelo senhor mesmo, a nota agenoriana para Diego Coelho. Nota 7 pro Coelho. Interpretando, né? Interpretando a nota, de fato. E aí, meu caro Vitor Rossi, nota de Diego Coelho. Nota 7. Eu também dei nota 7, 7,5 aqui, aliás, para o nosso Diego Coelho, cria do Terrão e técnico do Corinthians aí, técnico interino até dezembro para fechar o nosso provão. E para falar em fechar, fechemos o assunto do jogo contra o Avaí. Tem a segunda parte aí da presença dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão. Para falar sobre a vitória da última quarta-feira, fala o técnico do time que nunca perdeu e que nunca vai perder, o time de futsal Down do Corinthians e comentarista da partida pela Rádio Coringão. Fala, meu caro professor Cleiton Monteiro. Alex, amigos ouvintes, ontem o Corinthians venceu o Avaí por 3-0, né, jogando em casa, tempo chuvoso, frio. Corinthians que, ao meu modo de ver, não fez um bom primeiro tempo, né? Jogadores jogando meio que fora de posição, o time perdeu o meio de campo do Avaí, então no começo do jogo o Avaí dominou o meio de campo do Corinthians, mas aí o Coelho conseguiu, né, ainda no primeiro tempo, gritar com o pessoal, e o pessoal melhorou no finalzinho, agrupando o meio de campo, e aí o Corinthians ficou igual o meio de campo, o jogo ficou não tão exposto, né? O Corinthians no começo teve 3, 4 bolas com perigo de gols, né? Poderia ter tomado o gol do Avaí. E no segundo tempo, o Corinthians voltou com uma postura diferente, adiantando as linhas, os dois volantes se aproximando, o Pedrinho armando o jogo, o ataque do Corinthians começou a se movimentar, o Gustavo muito bem no jogo, e aí com a chegada dos volantes, o Corinthians criou bastante situação de jogo, fez 3-0, né? Agora, hoje o São Paulo enfrenta a equipe do Vasco, dependendo de um resultado negativo do São Paulo, o Corinthians fica a 1 ponto do São Paulo, aí em condições reais de brigar por uma classificação direta na Libertadores, né? O resultado para o Corinthians foi bom a rodada, né? Com a derrota do Inter, então o Corinthians tem chances reais aí de entrar até na Libertadores direto, né? Faltando apenas 3 rodadas, o Corinthians precisa melhorar, né? Jogou um primeiro tempo ruim, depois no segundo tempo teve uma melhora considerável. Gustavo bem no jogo, gostei da atuação do Gustavo. Bocelli entrou no finalzinho, conseguiu fazer o gol. Se o Corinthians mostrar a postura do segundo tempo, principalmente do segundo tempo, com transições rápidas no ataque, com a chegada do meio, tenho certeza aí que o Corinthians consegue essa vaga aí para a Libertadores, ok?
É isso aí, meu caro professor Cleiton Monteiro, muito obrigado. É isso aí, rapaziada. Agora, no Timão Universitário, a participação do povo corintiano, que sempre tem voz e vez aqui na nossa Rádio Coringão, pois aqui é de torcedor para torcedor, xará. O assunto no Fala Fiel é Libertadores de América. Está no ar o Fala Fiel com Elias Macedo. Fala Fiel. Fala, meu caro Elias. Vamos com Fala Fiel. Lembrando a você, ouvinte, que você pode participar da nossa enquete toda semana pelo nosso Facebook, facebook.com/Timão Universitário, pelo Instagram, @Timão Universitário, e pelo Twitter, @Timão UNI. E a pergunta dessa semana foi a seguinte: com a vitória sobre o Avaí, o Timão chegou aos 53 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Na sua opinião, mesmo com a campanha irregular, o Corinthians vai garantir a classificação para a Libertadores da América do ano que vem? Eis a questão, né? Pelo Facebook, Alex, nós tivemos a participação da Maria Nunes. Sim. Que ela fala: vamos que vamos, acreditar até o fim na classificação para a Libertadores. Com raça e vontade, acredito sempre no meu timão. Vai Corinthians, é nóis, tamo junto. Vai Corinthians, minha vida, meu amor, minha paixão, eu sou Corinthians até a morte. É isso mesmo, é isso aí, nós concordamos, Será Maria. que ela deixou claro que ela é corintiana? Corinthians. Você não deixou ali, não sei pra que time que ela torce. Fiquei na dúvida. Corinthians, a alegria do povo, é isso mesmo. E pelo Instagram, nós tivemos a participação do Diego Montesi, que ele falou assim: vai garantir tranquilo. O problema é deixar esse time competitivo para a Libertadores. O meio de campo com melhor qualidade para ontem. Aí, entre parênteses, ele colocou assim: leva o Daniel Alves, e mandou um abraço. Grande Diego Montesi, torcedor do São Paulo Futebol Clube, nosso companheiro de classe aí, de sala de aula aqui na nossa faculdade UNG. E o Diego, que é um grande conhecedor de futebol, joga bola também, e pelo visto não tá gostando muito do Daniel Alves, ele tá recomendando o Daniel Alves pro Corinthians aí, né? Tá querendo desfazer, né? Desculpa, meu caro Diego Montesi, nós não aceitamos essa oferta São Paulina, porque ele não tem a cara do Corinthians, né? O Daniel Alves é declaradamente São Paulino, então que fique lá pelos lados da Zona Sul, sem nenhum problema. Tem mais gente aí, Elias? O Andrés recusou uma vez, né? O Andrés já disse que recusou ano passado e esse ano de novo. Não tem cara do Corinthians, não. Fica lá mesmo resolvendo os problemas deles e deixa a gente com os nossos problemas aqui. Daniel Alves, não. Ô Alex, manda um abraço para as pessoas que curtiram a nossa postagem. Claro. O Jonas Emanuel, Paola Kathleen, Patrick, André Souza, Walter dos Santos e o Ronaldo Primo. Legal, legal. O pessoal sempre apoiando a gente aí no nosso Instagram, no nosso Facebook. Participem sempre conosco. Tem mais gente aí, Elias? Não? Não. Por hoje é só. Então tá certo. Fala Fiel, como bem disse o Elias, sempre uma pergunta diferente aí, uma enquete diferente durante a semana para você interagir conosco aqui na edição semanal do nosso Timão Universitário. Muito bem, vamos lá, pois nós voltaremos a falar do Campeonato Brasileiro. Claro, o Campeonato Brasileiro é assunto principal aqui do nosso Timão Universitário de hoje. No próximo domingo, o Timão vai até Belo Horizonte, em Minas Gerais, para enfrentar o Atlético Mineiro pela rodada de número 36. Tá acabando, mais um jogo importantíssimo para o Timão na busca pela vaga à Libertadores do ano que vem. A partida acontece a partir das 18 horas no estádio Independência. Vamos ouvir o técnico Diego Coelho mais uma vez aqui no Timão Universitário, desta vez falando sobre a sequência e a necessidade em classificar o time para o principal torneio do futebol sul-americano em 2020. Fala de novo aí, Coelho. O objetivo continua sendo o mesmo. Libertadores, cada jogo é uma batalha, uma guerra. A gente sabe o quanto é difícil. É muito difícil realmente, a gente está sentindo na pele isso. Mas a nossa meta é Libertadores. Buscar da melhor maneira possível, lutando, brigando, vencendo o jogo, não tem outra situação. E agora é pensar já no Atlético Mineiro, porque a gente tem essa meta de Libertadores e a gente espera alcançar. Meu caro Diego Coelho, cuidando da garganta com pastilhas aí, por favor, hein? E aí, rapaziada, bom, sétimo colocado, né, Elias, que você adiantou pra gente aí na tabela, 53 pontos, é isso, Corinthians, né? Isso. Então, cara, sétimo colocado, eu tô meio besta pelo número de pontos, cara.
pouco ponto, né? 53, porque nos últimos campeonatos aí, nota de corte para rebaixamento, 44, 45. Nossa, cara, 53 é bem pouca diferença para isso, né? É que a campanha do Flamengo foi absurda, né? Para 80. Quantos pontos tem o Flamengo, Elias? 80 O Flamengo tá com 84. 84, né? Isso. Superou o Corinthians, né? Que fez 81 em 2015 ou 17. 15, né? 81 pontos o Corinthians havia feito e o Flamengo já passou. Mas agora a questão matemática ela fica fora, né? Porque os rebaixados, quem tá lutando pelo rebaixamento tem bem poucos pontos lá. O último que poderia ter uma pequena chance de rebaixamento talvez fosse o Atlético Mineiro, que é o nosso adversário direto do próximo domingo, mas não, matematicamente não, né? A vaga lá, como eu já disse aqui no último aniversário de hoje, eu acho que ficou de fato aí pro Cruzeiro. Mas e aí, rapaziada, o que projetar, meu caro? Vai você, Bruninho Oliveira, você primeiro projetando aí Corinthians e Atlético Mineiro lá no Independência. O Atlético também tem um ano irregular, né? Uma campanha irregular durante o ano, apesar de ter um bom elenco, né, Bruninho? Sim. E é nisso que a gente se agarra, né? Pra acreditar na vitória, além do bom futebol apresentado na última rodada. O Corinthians vem numa inconstante, né, no campeonato. Ganha um, perde um. Quando pensa que vai embalar, perde de novo. Pata 15. Isso. E aí a gente olha pro outro lado, o adversário também é a mesma situação da gente. Então, é o que faz a gente acreditar que o Corinthians vai conseguir tirar uma vitória de lá. E é como disse o Coelho, né? Antes do jogo contra o Avaí, tem que ganhar, não importa como. Se vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai ser feio, não vai ser, se vai ser gol feio, vai ser gol bonito. Tem que ganhar porque se quer classificar para Libertadores é assim que tem que ser. Pra mim, aliás, Bruno, deveria ter ganho do Botafogo lá no Rio e a pressão diminuiria bastante, né, meu caro Vitor Rossi? Vai você também falando sobre esse próximo jogo. O Coelho tem história lá em Minas Gerais, né? Inclusive as filhas dele moram lá em Belo Horizonte. O Coelho jogou bastante tempo pelo Atlético Mineiro. A torcida, se eu não me engano, o Coelho é campeão da Libertadores também pelo Atlético Mineiro, se não me engano, como jogador ainda. Daqui a pouco a gente dá uma pesquisada nisso, mas o pessoal gosta bastante dele lá e ele vai ter um desafio pessoal, tanto tentando classificar o Corinthians para Libertadores, né, quanto enfrentando aí esses desafios frente à torcida que tanto ele fez feliz lá em Belo Horizonte. Meu caro Vitor Rossi, a sua opinião aí sobre a projeção, né, para Corinthians e Atlético Mineiro e Corinthians no próximo domingo lá em Belo Horizonte, meu caro Vitor. É um jogo em que o Corinthians ele vai enfrentar um Atlético Mineiro que ele é muito irregular, né? O Atlético ele joga bem fora de casa, vence, aí no jogo que você pensa que ele vai vencer dentro de casa, ele empata, ele deixa a desejar. Então o Atlético ele mostra que pode sim ser um jogo complicado, pode sim ter um... Não digo confronto direto pelo fato do Atlético estar um pouco abaixo na tabela, mas essa maneira com que a gente vê o campeonato e o que tem o Corinthians a buscar, a projeção do Corinthians e o que mostra o Atlético, o Corinthians pode sim vencer. Lógico que o Atlético também tem jogadores com qualidade, totalmente diferente da gente enfrentar um Avaí. Mas da maneira com que o Atlético vem mostrando que dentro de casa e fora de casa não consegue manter uma regularidade, é onde o Corinthians tem o ponto, não vou dizer um ponto que o Corinthians possa sair na frente, mas que o Corinthians tem um ponto a buscar, que é essa questão. O Atlético Mineiro não consegue ter a regularidade. Pode sim ser um dia em que o Corinthians jogue da maneira com que jogou contra o Avaí e vença, não com uma tranquilidade da maneira que foi, mas vença, porque como o Bruninho comentou, a maneira com que a gente ganha, se é boa, se não é, se a gente consegue convencer, se não consegue, o que nessa reta do campeonato não está importando muito, visto que a gente precisa para a Libertadores e o São Paulo deixou isso um pouco mais difícil, e a gente ir para a vaga direta, né? Então o Corinthians vencendo um Atlético Mineiro consegue se manter na briga e consegue dar um pouco mais de motivação para os dois últimos jogos que tem, que ainda vai ser pedreira, o Ceará buscando o não rebaixamento e o Fluminense em casa também não buscando rebaixamento. Então são 3 jogos, se o Corinthians conseguir embalar, consegue sim uma vaga e, igual eu comentei, o Coelho também comentou sobre isso, não precisa convencer, mas precisa vencer. Mas sem dúvida. Aliás, só para não deixar
a informação no ar, né? O Coelho não foi campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, né, Elias? Isso. O Coelho só tem 2 títulos lá, né, de campeão mineiro, né? Ele ganhou o Mineiro de 2007 e 2010. Lá pelo Atlético. E agora que me veio à memória, né? Eu tô confundindo totalmente, nada a ver um com o outro, mas o lateral direito, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, é o Michel Macedo, gente. É o Michel Macedo que tá no Corinthians aí como reserva. É o campeão daquele time lá, eu acabei de me lembrar. Pois é, e aí, meu caro Dom Agenor Júnior, o que você... O seu prognóstico, por favor, para Atlético Mineiro e Corinthians lá no Estádio Independência, o estádio com mais pontos cegos da história do Brasil. Em qualquer lugar que você tiver no Independência, você não vê o jogo. Eu nunca fui, mas eu confio no relato dos amigos. Deve ser ruim transmitir o jogo de lá, né? Porque você não enxerga o campo, cara. Qualquer lugar que você tá, a visão é péssima. E aí, meu caro Dom Agenor Júnior, jogo no Horto, hein? Como até tinha comentado aqui, Corinthians e Atlético tem uma campanha parecida em questão de oscilação, né? Sim. Então eu acho que nesse jogo, quem oscilar menos, no caso, vai sair o vitorioso, no caso. Eles costumam ser fregueses nossos, né? Sim. Os 2 mineiros, inclusive, Sim, né? Cruzeiro até... e Atlético, aqui, lá, em qualquer lugar. E até dando um spoiler do Storintes, né? Vai ter a ver com isso. Tem, também. é claro. Sempre tem. E então eu acho que dos 3 jogos, Alex, na minha opinião, eu acho que esse vai ser o mais relativamente fácil. Porque agora o Atlético, acho que não tem mais chance de cair o Atlético Mineiro. Eu também acho que não vai disputar nada, então acho que só vai cumprir tabela. Não sei nem se o técnico vai, querer fazer alguma coisa, pode até colocar reservas, ou caso praticamente já colocar o pessoal de férias. É o Mancini, ele nesses adora, últimos jogos. Ele odeia o Corinthians, ele adora ganhar da gente. Então eu acho que o Corinthians tem mais a buscar o resultado do que o Atlético. Eu acho que o Atlético, uma derrota, um empate para o Atlético não significa tanto. Vai ser mais difícil os 2 últimos jogos, que são times que realmente estão lutando para não cair, um jogo fora, um jogo em casa. Mas eu acho que o Corinthians tem total chance, sim, de vencer o Atlético. E para continuar, agora que abriu o G8, o relativo é mais fácil, né? Complicou um pouco o dia para a fase direta, mas se a gente pegar uma pré-Libertadores já tá ótimo. É verdade. A única coisa que complica nessa tal da pré-Libertadores é que o Corinthians vai jogar aquela Florida Cup lá em janeiro, né? Lá na Flórida. E a pré-temporada acaba ficando um pouco comprometida para um técnico novo, como é o Thiago Nunes, que está acostumado lá no Atlético Paranaense, que tinha 3 meses de pré-temporada durante o ano, né? O Atlético Paranaense não disputa o Campeonato Paranaense com a equipe principal. Só treina a rapaziada do principal para as demais competições e atua quando é Copa do Brasil e tal, aí os caras jogam. Mas 3 meses de pré-temporada. O Thiago não vai ter nem... Eu ia falar Thiago Neves. O Thiago Mendes não vai ter... outro técnico também. O Thiago Mendes não vai ter o Thiago Nunes. O Thiago Nunes... Agora veio bem. Né? Agora veio bem. O Thiago Nunes não vai conseguir ter aí esse tempo todo de pré-temporada que ele está acostumado. Então corre esse grande risco por conta da pré-Libertadores. Mas vamos aguardar e torcer aí para que o Corinthians faça um bom jogo no próximo domingo. Jogo este com transmissão da Rádio Coringão. E vem aí, no caso, a última parte da presença dos colaboradores da equipe da Rádio Coringão. O prognóstico dessa partida de domingo em Belo Horizonte fica por conta do narrador do jogo na Rádio Coringão. Fala, diga lá, meu caro Fábio Marcondes. Alô, amigo do Timão Universitário, alô, amigo da Rádio Coringão. Corinthians e Atlético Mineiro é o próximo jogo do Corinthians, que tem uma parada duríssima no próximo domingo a partir das 5h30 da tarde, jogo que você vai acompanhar na Rádio Coringão e em toda a rede corintiana de rádio. Corinthians precisa vencer para definitivamente encostar no grupo da Libertadores e ao mesmo tempo não deixar que o Atlético Mineiro se safe e não fique longe da zona do rebaixamento. O problema é, o Corinthians como visitante este ano de 2019 tem feito uma péssima campanha a ponto de ter conseguido reabilitar todas as equipes que estão abaixo dele na tabela de classificação e também na zona do rebaixamento. Cabe apenas saber o que o Corinthians pode apresentar diante de um Atlético desesperado. Corinthians e Atlético, às 5h30 na Rádio Coringão. Eu, Fábio Marcondes, conto com a sua audiência. Forte abraço!
Forte abraço, meu caro Fábio Marcondes. Aí, ó, tá vendo? O Marcondes cuida da garganta, diferentemente do técnico Diego Coelho, porque o Fábio Marcondes é narrador, então precisa estar inteiro aí pra partida do próximo domingo. Um abraço, Marcondes, obrigado mais uma vez. É isso aí, gente. A Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Fiel Macabra e a Rádio Itaquera em 87.5 FM transmitem na rede corintiana de rádios a partida de domingo contra o Atlético Mineiro pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a Rádio Coringão, 10 anos no ar, fiel torcida. Agradecendo ao meu amigo Ronaldo Pereira Soares da Intercontrol ABC, ao grande Elinho da Clínica Segunda Geração e também ao pessoal do Cartão de Todos, pois são eles os apoiadores da Rádio Coringão e da Rede Corintiana de Rádios, fiel. No domingo de futebol, você entra em campo meia hora antes do jogo. É, como já disse o nosso Fábio Marcondes aí na Sonora. A partir das 17h30, direto do estádio Independência, o narrador Fábio Marcondes assume o comando para levar a nação corintiana a maior emoção. Nos comentários da partida, o meu amigo de Alambrado do Pacaembu, o pai do Rafael, nosso André Rubio. Nas reportagens, o versátil Jussivan Tomás. E nos trabalhos técnicos na apresentação da jornada, Matheus de Mambro, amigo do Elias lá do Fala Fiel. Venha torcer pelo Timão na transmissão mais corintiana do mundo. É, rapaz, como o jogo contra o Ceará é apenas na próxima quarta-feira, falaremos dele na próxima e penúltima edição do Timão Universitário nesta temporada 2019. Agora é o momento de manter viva a memória corintiana aqui no nosso programa. Está no ar o Eternamente em Nossos Corações. Eternamente dentro dos nossos corações. O Eternamente em Nossos Corações de hoje homenageia o atacante Teleco. Uriel Fernandes, mais conhecido como Teleco, o rei das viradas, nasceu em Curitiba no dia 12 de novembro de 1913. Teleco foi um dos primeiros ídolos nos primórdios da gloriosa história do Timão. Atuante nos gramados na década de 1930, o atacante até hoje, o jogador com maior média de gols por partida. A impressionante marca de Teleco é tão admirável que nem mesmo Pelé foi capaz de batê-la. 1,02 gols por jogo, a média do Teleco. Em números absolutos de gols, ele é também o terceiro artilheiro do Timão na história. Em termos práticos, Teleco só jogou pelo Corinthians. Após aposentar-se dos campos, Uriel Fernandes se tornou funcionário do clube, sendo responsável pela sala de troféus do Timão. Sua dedicação em campo era extraordinária. Reza a história que, em 1937, Teleco chegou a jogar com o braço imobilizado com talas escondidas sob o uniforme de manga longa em jogo importante contra o Palmeiras, então chamado Palestra Itália. A atuação garantiu o único gol do jogo de Teleco que deu o Campeonato Paulista daquele ano ao Timão. Teleco jogou 249 partidas pelo Corinthians e marcou 256 gols. O atacante foi campeão paulista nos anos de 1937, 1938, 1939 e 1941. Teleco faleceu em 22 de julho dos anos 2000, aos 86 anos de idade. Sim, o nosso Teleco estará por todo sempre Eternamente dentro dos nossos corações. E para continuar a preservação da memória corintiana, vamos ouvir o que o Vitor Rossi preparou para o Historintians de hoje. Historintians. Vai lá, meu caro Vitor Rossi. No Campeonato Brasileiro de 2015, o Corinthians estava brigando com o Atlético Mineiro pelo título. O jogo pelo segundo turno aconteceu no estádio Independência, uma espécie de final antecipada, e o jogo entregou a emoção que se esperava. O adversário precisava vencer para diminuir a diferença que já era de 8 pontos. O Timão sofreu uma grande pressão no primeiro tempo, mas foi impiedoso no segundo. Tudo começa com o Malcom, que aproveita a falha da zaga e abre o placar. Em outra assistência de Jadson, o Coringão ampliava aos 29 com Wagner Love. E logo depois, matava o jogo com um belo gol de Luca.
A diferença subia para 11 pontos e o Corinthians viria a ser campeão com antecedência. Neste jogo, contra o Atlético Mineiro, o Corinthians foi a campo com o Cássio no gol, o Edilson, Felipe, Gil e Guilherme Arana compunham a zaga, meio campo que contava com Ralf, Renato Augusto, Jadson e Rodriguinho, e no ataque Malcom e Wagner Love. Christian, Luca e Romero saíram do banco e entraram na partida. Time este que era comandado por Tite. Os 3 gols da vitória corintiana, narrados por ele, Théo José. O David dentro da área, o Leandro fora da área, perto da risca. Cruzamento fechado! Gol! Scheidt, número 3! É gol do Corinthians no Morumbi! 11 minutos do segundo tempo. Scheidt de cabeça, o cruzamento do Rogério perfeito para a cabeçada do Scheidt. A defesa do Botafogo parou. 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. Aí chegando o Scheidt, que já fez um gol de cabeça na partida. Rogério escorregou, cruzou de cabeça. Fábio Luciano de cabeça. O gol de desempate do Corinthians aos 33. O primeiro gol corintiano de Scheidt, de cabeça. O segundo do outro zagueiro, Fábio Luciano. Repare como até escorregou o Rogério. Kleber tentou a defesa, não conseguiu. Bola no fundo da rede. O Corinthians de novo na frente. Olha o ataque corintiano. David levantou em decisão do goleiro. Gol! Pé esquerdo na bola, o cruzamento perfeito do David. De novo para você. Corinthians 3-1. É isso, meu caro Vitor Rossi. Pois é, isso aí, ó, tá, vamos nos apegar então a esta grande vitória do Corinthians em 2015, um dos melhores jogos que o Corinthians já fez em sua história. Pode crer, pode crer. Vamos lá, hora e vez dos esportes de outras modalidades aqui no nosso Timão Universitário. É sim, rapaz, porque aqui tem espaço pra todo mundo. O futebol feminino, sim, rapaz, o futebol feminino tá tranquilo, tá de férias, campeão paulista, campeão da Libertadores e só recebendo boas notícias aí pela semana. Corinthians recebe 6 convocações para a seleção brasileira. Gabi Zanotti é a novidade. A última quarta-feira foi de convocações para o elenco do Corinthians, campeão paulista e da Libertadores em 2019. 6 atletas do Timão foram chamadas pela treinadora Pia Sandhage para a última convocação do ano da seleção brasileira. São elas a goleira Lelê, a zagueira Érica, a lateral esquerda Tamires e a Vitória Albuquerque, além da atacante Milene. Já convocadas pela técnica sueca, Vitória e Milene retornam após serem ausência na última lista. Já Lelê, Érica e Tamires são frequentemente lembradas por Pia desde que a treinadora assumiu o time brasileiro em julho deste ano. Mas a grande novidade entre as corintianas foi a convocação da meia-campista Gabi Zanotti. Como joga futebol a Gabi Zanotti, hein? Eleita craque da galera do estadual deste ano e melhor jogadora do Campeonato Paulista do ano passado, a atleta retorna à Seleça após 1 ano e meio de ausência. É isso aí, boa Gabi Zanotti, jogando muito futebol aí pelo Corinthians nessa temporada 2019. Além disso, ó, campeão paulista, o Corinthians domina a premiação do estadual. Timão leva 9 dos 15 prêmios da noite. Vitória Albuquerque, a mais premiada, foi eleita a craque do torneio. Vitória Albuquerque, lembra que eu falei da Vitória Albuquerque aqui um tempo atrás? É a substituta da Marta. Joga muito essa menina, joga muito futebol e outra, tem que renovar também, né? Não adianta só ficar
na dependência aí das medalhonas aí, porque não adianta mais, tem que renovar. E aí o Corinthians tem, pra renovar, tem a Milene, que joga muito, que cai pelas pontas, dá um trabalho danado pra defesa, tem a Gabi jogando muito agora, já tem, né, já não é tão nova, mas tá jogando muito futebol, tem a Vitória Albuquerque aí ganhando prêmios e mais prêmios, tem que dar chance pra esse pessoal novo que vem por aí. O Corinthians foi o clube mais premiado da noite na festa das melhores jogadoras do Campeonato Paulista, realizada na última segunda-feira no Museu do Futebol. Foram 6 atletas na seleção do campeonato, além dos prêmios de artilheira, craque da galera e craque da competição. Entre as melhores do campeonato, escolhidas em votação realizada entre as próprias jogadoras e jornalistas, figuraram a lateral direita Catiúcia, as zagueiras Érica e Pardal, a lateral esquerda Juliette, a meio-campista Gabi Zanotti e a atacante Vitória Albuquerque. Pode crer, parabéns para as meninas do futebol feminino do Corinthians. O melhor time de futebol feminino do mundo é o Corinthians, que está em férias merecidíssimas, inclusive. E a Jade Gimenez, nossa colunista aqui do Timão Universitário, também está de férias. E aí, né, para fazer essa ponte aí junto às meninas do futebol feminino, como a Jade é a nossa repórter oficial da modalidade, a Jade também está em férias, em descanso aqui do Timão Universitário. Pode crer, o basquetebol do Corinthians, o Corinthians vence a Unifacisa em casa e chega ao 4º lugar no NBB. Na última terça-feira, o Corinthians chegou ao seu novo triunfo, ao seu 6º triunfo seguido, tá? Após bater a Unifacisa. Jogando no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, o alvinegro bateu a equipe paraibana por 91-75 e alcançou a 4ª colocação no NBB. O destaque da partida foi Tracy Robinson, com 100% de aproveitamento nas bolas de 2 pontos e lances livres. O norte-americano foi o cestinha do jogo com 21 pontos. O excelente jogo coletivo da equipe ficou nítido nos rebotes, em que Anthony Johnson, Felipe Vezaro, Tracy Robinson e Teichmann lideraram para o Corinthians. 4 interceptações para cada um. O líder de assistências do Corinthians foi Zum Fuller, com 3 passes para cestas. O próximo jogo, o Corinthians volta à quadra pelo NBB. Hoje, nesta sexta-feira, às 20 horas, o Corinthians enfrenta o Pato Basquete, lá em Pato Branco, no Paraná, no ginásio do SESI, e a partida tem transmissão pelo DAZN, aquela plataforma de streaming, né? Então, se você tem conta aí no DAZN, pode assistir essa partida Corinthians e Pato Basquete lá no Paraná, certo? E o futsal, pra finalizar, rapaziada, que legal, hein? Futsal goleia o Horizonte em casa e é bicampeão da Copa do Brasil de futsal, com gols de Murilo, 2 gols de Murilo, Matheus, Batalha, Davis, Henrique e Renatinho. Timão venceu por 7-0 e se garantiu na Supercopa de 2020, hein? Na última quinta-feira, ontem, né, no caso, a última quinta-feira, ontem, o Corinthians se tornou bicampeão da Copa do Brasil de futsal em casa. Jogando no ginásio Vlamir Marques, o alvinegro goleou o Horizonte do Ceará por 7-0 e conquistou o seu 2º título da competição nacional. O Corinthians chegou ao seu 3º título em 2009, hein? Antes, a equipe alvinegra havia conquistado a Supercopa do Brasil e o Campeonato Paulista, 3º título do Corinthians, aí do time do André Bié, em 2019. O troféu da Copa do Brasil assegurou o alvinegro na próxima edição da Supercopa, que dá direito ao campeão de disputar a Libertadores da América da modalidade. Parabéns, professor André Bié, parabéns a todos que acreditam no futsal do Corinthians, com esse investimento fantástico do Departamento de Esportes Terrestres. Parabéns a todos os envolvidos aí nessa questão, mas principalmente ao elenco, né, que superou a perda covarde do nosso Douglas Nunes, né? Foi difícil aí para um elenco superar a morte de um atleta tão jovem da maneira que foi, e o Corinthians conseguiu aí a conquista desses 3 títulos na temporada. Claro, todos eles têm a participação do Douglas Nunes aí, de toda a família, e o futsal do Corinthians é de fato uma família, então parabéns a todos, e parabéns também, claro, para a equipe da Rádio Coringão, que está sempre aí em cima da bola na cobertura. Parabéns Alex da Mata, Richard de Paula, Vinícius Lúcio, Ricardo X, Jade Jimenez. Eu, Alex Dinarte, este ano não pude aí estar
com mais frequência no futsal, que eu tanto adoro, mas parabenizo a força aí de toda a equipe, o Ginaldo aí, o Richard correndo atrás, o Domingos com as imagens, bem bacana, sempre emocionante, sempre gratificante ver o Corinthians do futsal campeão, porque a gente sabe da batalha dessa rapaziada e principalmente da batalha da Rádio Coringão para poder cobrir aí esses eventos e levar ao torcedor corintiano sempre a maior emoção presente em todos os cantos do Brasil, em nome do futsal, do Timão. É isso aí, parabéns, rapaziada. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Nós voltaremos, sim, voltaremos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, aqui na nossa Rádio Coringão. 10 anos de torcedor para torcedor. Meu caro Bruno Oliveira, seu boa tarde, suas considerações finais e seu placar para Atlético Mineiro e Corinthians no próximo domingo no Estádio Independência. Valeu, Bruninho. Eu quero deixar aqui um abraço para o meu querido amigo Luciano, né? O cabelo, posso esquecer, o cabelo de boneca. E meu placar para o jogo vai ser 2-1 pro Corinthians. Tomara. Meu caro Dom Agenor Júnior, as suas considerações finais, o seu boa tarde, claro, e o seu placar para Atlético Mineiro e Corinthians. Hoje o meu recado vai diferente, vai para um grupo específico de 11 animaizinhos tão bonitos e guerreiros que são as mariposas. Certo. Que representam a fauna e a flora brasileira e eu gosto muito delas. Muito bom. E eu acho Grandes guerreiras troianas. Espadaúdas. E eu acho que o Corinthians tem total condição de ganhar do Atlético. 2-0 Corinthians. Boa, isso aí. Meu caro Vitor Rossi, suas considerações finais, seu boa tarde e o seu placar, claro, para Atlético Mineiro e Corinthians. As considerações finais, Alex, eu ia mandar um abraço para todo mundo que o Bruno já acabou de mandar. Sim. Eu ia mandar um abraço para as mesmas pessoas, o Bruno acabou de mandar. Perdeu o abraço. Já perdi completamente. Dois abraços. Então um abraço pro Luciano, um santo. E também pro Cabelo. Mas o placar pro jogo é Corinthians 2, Atlético Mineiro 1. É isso aí. Meu caro Elias Macedo, você e o seu destaque final, suas considerações finais e seu placar para domingo, Elias. Agradecer os ouvintes aí, toda semana a audiência aí, nos escutar aí. Mandar um grande abraço e um beijo para minha amada esposa, que completamos 4 anos de casamento na última semana. Olha que beleza. Amor, te amo. Não poderia deixar passar em branco. Hoje tem, olha só, hein? Sabe o que acontece? As pessoas não estão acostumadas com o amor, a paixão, Elias. Aí o cara deixou até cair o celular, velho. Você acha? Você vê? 4 anos de casado. Ai, meu Deus! O cara não entende nada Emocionou. Emocionou o cara que não... Pô, tá vendo? E o placar é a famosa goleada, 1-0. Pois é, né, meu caro Elias? É isso aí, gente, é isso aí. Agradecendo a todas e todos pela audiência também, aos comandos técnicos da Moça da Fotografia, a nossa parceira aqui da Rádio Coringão e da TV UNG. Obrigado e bom final de semana, hein, Estela Caires? Valeu demais. O Timão Universitário tem a produção, os quadros, a edição e a participação dos alunos de comunicação social do curso de jornalismo da UNG. São eles Bruno Oliveira, Dom Agenor Júnior, Elias Macedo, Gilvan Alves e Vitor Rossi. A coordenação do curso é da professora Flávia Delgado e a apresentação é minha, Alex Dinarte. É sempre uma honra empunhar o microfone da nossa Web Rádio Coringão. Pode crer, rapaziada da Rede Corintiana de Rádios, junto com a gente. Domingo tem jogo, hein? Conecte-se, www.radiocoringão.com.br. A partir das 17h30 às 18 horas, rola a bola diretamente do Estádio Independência e a Rádio Coringão sempre presente em qualquer lugar onde o Corinthians estiver. Tudo bem? É isso aí, semana que vem tem mais Timão Universitário aqui na Rádio Coringão. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.